Na periferia de São Paulo, onde as casas de madeirite se apertam uma contra a outra como dentes tortos, vivia Rafael. Aos 12 anos, ele já carregava nos olhos cansados o peso de quem conhece a fome desde pequeno. Toda manhã, acordava às 5 horas no barraco de 2 cômodos que dividia com a avó Conceição, uma senhora de 78 anos que catava latinhas para sobreviver. Se você já se sentiu invisível alguma vez na vida, deixe um like neste vídeo e continue assistindo, porque a história do Rafael vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. O despertador era o som da chuva pingando no balde de alumínio que ficava estrategicamente posicionado para parar a água que vazava do teto. Rafael se levantava em silêncio para não acordar a avó, que trabalhava até tarde catando material reciclável. Seus pés descalços tocavam o chão frio de cimento e ele se vestia no escuro, colocando o mesmo uniforme que usava há 2 anos, uma camisa branca que já estava amarelada e uma calça azul com remendos feitos pela própria avó. O café da manhã, quando havia, era um pedaço de pão amanhecido com margarina e um copo d'água. Nos dias piores, apenas água mesmo. "Meu anjo", dizia a dona Conceição com voz cansada, "hoje só tem isso, mas amanhã a vovó traz algo melhor." Rafael sempre respondia, "Tá bom, vó, eu não tô com muita fome mesmo." A jornada até a escola era uma aventura perigosa. 2 horas de caminhada íngreme descendo o morro, depois mais 40 minutos de ônibus lotado, onde ele se espremia entre os adultos que iam trabalhar. O cheiro de suor e diesel misturado com o barulho ensurdecedor dos motores se tornara parte da rotina. Muitas vezes chegava na escola suando, com os sapatos enlameados e a mochila, que era na verdade uma sacola plástica, molhada pela chuva. O menino tinha um sonho que parecia impossível para alguém de sua condição: estudar. Enquanto outras crianças da favela já haviam desistido da escola para trabalhar nas ruas vendendo balas ou lavando carros, Rafael insistia em frequentar as aulas. Seus vizinhos não entendiam. "Esse menino está perdendo tempo, devia estar ajudando a avó a ganhar dinheiro", comentava seu João, o dono do bar da esquina. Seus colegas da escola particular do bairro nobre vizinho, onde conseguiram uma bolsa parcial através de um programa social, o tratavam como se fosse contagioso. "Olha o fedido chegando", sussurravam quando ele passava pelos corredores. "Aposto que nem toma banho todo dia", ria Gustavo, um menino filho de médico. Rafael fingia não ouvir, mas cada palavra era como uma pedra atirada em seu peito. A professora Márcia, uma mulher de meia idade com óculos dourados e uma carranca permanente, tinha o hábito cruel de destacar as diferenças. "Rafael, você poderia ter feito a lição se tivesse material adequado em casa", dizia em voz alta, fazendo toda a turma rir. O menino abaixava a cabeça, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Durante o recreio, Rafael se escondia atrás do prédio da escola, fingindo que estava comendo um lanche inexistente, enquanto observava os outros alunos com suas lancheiras coloridas. Seu estômago roncava alto, mas ele havia aprendido a ignorar a fome. Mas o pior ainda estava por vir. Dezembro se aproximava como uma tempestade anunciada, e com ele a tradicional festa de Natal da escola. Era o evento mais aguardado do ano, onde as famílias ricas exibiam suas roupas caras, joias reluzentes e carros importados. Para Rafael, era apenas mais uma lembrança dolorosa de que ele não pertencia àquele mundo brilhante e inalcançável. A carta chegou numa sexta-feira chuvosa, trazida pelas mãos trêmulas da secretária da escola, que sempre olhava Rafael com pena. Ele a pegou com cuidado, como se fosse um objeto sagrado, e correu para casa escorregando nas vielas enlameadas da favela. O coração batia forte no peito enquanto subia os degraus irregulares feitos de madeira podre e pedras soltas. "Vovó, vovó, chegou o convite da festa de Natal!" gritou Rafael, empurrando a porta de madeirite que rangia nos gonzos enferrujados. Dona Conceição estava sentada numa cadeira de plástico quebrada, costurando um remendo numa saia velha à luz da vela. A energia havia sido cortada novamente por falta de pagamento. Suas mãos artríticas se moviam com dificuldade, mas ela nunca parava de trabalhar. "Que carta é essa, meu anjo?" perguntou, ajeitando os óculos quebrados que eram mantidos juntos por fita adesiva. Rafael estendeu o envelope branco como se fosse entregar um tesouro. Dona Conceição o abriu devagar e começou a ler. "Convite para a festa de Natal.
Os responsáveis devem contribuir com R$ 200 para a ceia natalina e presentes, traje social completo. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o barulho da chuva no teto de zinco. R$ 200 era mais do que eles tinham para comer durante um mês inteiro. Meu anjo, disse a avó com voz embargada, talvez seja melhor você não ir nessa festa. Mas eu prometi para a turma que ia estar lá, Rafael protestou, os olhos já se enchendo de lágrimas. Eles já me chamam de pobre, de favelado. Se eu não for, vão dizer que é porque não tenho dinheiro mesmo. Durante toda a semana seguinte, Rafael e Dona Conceição se transformaram numa máquina de trabalho desesperada. Acordavam antes do sol nascer para catar mais material reciclável. Rafael juntava latinhas, garrafas PET, pedaços de ferro velho. Seus dedos ficaram cortados pelos metais enferrujados, suas costas doíam de tanto se abaixar, mas ele não desistia. Vendeu os poucos brinquedos que tinha, um carrinho de plástico quebrado, alguns gibis velhos, um peão de madeira. Ofereceu para lavar carros na rua principal, sendo muitas vezes enxotado pelos donos que desconfiavam dele. Ao final da semana, contaram e recontaram as moedas e notas amarrotadas. R$ 47,50. Rafael chorou de desespero naquela noite, enquanto a avó acariciava seus cabelos e também chorava em silêncio. No dia da festa, Rafael apareceu na escola vestindo a única calça social que tinha, uma peça azul marinho que havia ganhado de uma igreja anos atrás e que agora estava pelo menos 2 números menor. A camisa branca estava amarelada de tanto uso. O sapato tinha um buraco na lateral que ele tentava esconder. O portão da escola estava decorado com luzes douradas e uma árvore de Natal gigantesca. Rafael parou por um momento do lado de fora, observando as famílias chegando em carros caros, BMWs, Mercedes, Audis, todas fazendo barulho de dinheiro. O diretor Augusto, um homem corpulento de bigode grisalho, estava na entrada recebendo as famílias importantes com sorrisos largos. Quando viu Rafael se aproximando, sua expressão mudou completamente. "Garoto", disse com voz áspera, "onde está sua contribuição para a festa?" Rafael sentiu todas as pessoas ao redor pararem para observar. Com as mãos tremendo, ele estendeu o saquinho plástico onde havia guardado cuidadosamente todas as moedas e notas. "Senhor diretor", gaguejou, "eu trouxe R$ 47,50. É tudo que eu e minha avó conseguimos juntar. Trabalhamos a semana inteira para conseguir isso." O diretor pegou o saquinho e olhou o conteúdo como se fosse lixo. R$ 47? Meu menino, isso não paga nem o guardanapo da festa. Você está brincando comigo? As risadas começaram baixo e foram crescendo. Outros pais que chegavam pararam para assistir ao espetáculo. "Que vergonha!" sussurrava uma senhora de cabelos loiros. "Essa gente não tem mesmo noção do próprio lugar." "Você não pode entrar", disse o diretor com crueldade desnecessária. "Esta festa é para famílias que podem contribuir adequadamente." Rafael deu alguns passos para trás, tropeçando quase e sentindo que ia vomitar de tanta humilhação. Estava prestes a correr dali quando uma voz firme e autoritária cortou o ar como uma espada. "Com licença, qual é exatamente o problema aqui?" A voz era firme, educada, mas carregava uma autoridade que fez todos se virarem instantaneamente. Um homem elegante, de aproximadamente 40 anos, se aproximava com passos decididos. Vestia um terno cinza escuro de corte impecável, uma camisa branca imaculada e uma gravata de seda azul marinho. Seus cabelos castanhos com fios prateados nas têmporas estavam perfeitamente penteados e o relógio suíço em seu pulso brilhava discretamente. Era Dr. Eduardo Mendes, proprietário de uma das maiores construtoras da cidade, conhecido por sua filantropia discreta e caráter íntegro. Seu nome estava estampado em prédios por toda São Paulo, mas ele é mais conhecido pela forma respeitosa com que trata a todos. O diretor Augusto se endireitou imediatamente, o suor começando a formar pequenas gotas em sua testa. "Doutor Mendes, que honra tê-lo aqui! É apenas uma questão administrativa. Este menino não trouxe a contribuição completa para a festa." "Que contribuição?" Doutor Eduardo interrompeu, seus olhos escuros se movendo do diretor para Rafael, que ainda segurava o saquinho com as moedas nas mãos trêmulas.
Havia algo no olhar desesperançado do menino que o fez lembrar instantaneamente de sua própria infância. Eduardo Mendes nem sempre havia sido rico. Nascera numa família de operários na zona leste de São Paulo e conhecia intimamente o gosto amargo da humilhação e da fome. Aos 12 anos, também havia sido rejeitado numa festa da escola por não ter dinheiro suficiente. A contribuição é de R$ 200 por família, Dr. Mendes, respondeu o diretor. Este garoto trouxe apenas, uma quantia insignificante. Dr. Eduardo se ajoelhou na frente de Rafael, ficando na altura dos olhos do menino. Qual é seu nome, filho? Rafael, senhor, o menino gaguejou. Rafael, nome bonito, significa Deus cura. Dr. Eduardo sorriu calorosamente. E quanto você conseguiu juntar para a festa? R$ 47,50, senhor, Rafael respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. Eu e minha avó trabalhamos a semana toda, mas foi só isso que conseguimos. Algo dentro do peito de Dr. Eduardo se despedaçou naquele momento. A honestidade crua do menino, a forma como ele não tentava inventar desculpas, a dignidade que ainda mantinha mesmo sendo humilhado publicamente, tudo isso o tocou profundamente. Diretor Augusto, disse com voz calma mas autoritária, qual exatamente é o valor da contribuição? R$ 200, Dr. Mendes, como sempre. R$ 200 são simbólicos. Para quem, exatamente? Dr. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Me permita fazer uma pergunta. O objetivo dessa festa é celebrar o Natal ou fazer seleção social? Um murmúrio desconfortável se espalhou entre os pais presentes. Claro que é para celebrar, Dr. Mendes, mas temos custos operacionais. Entendo. Dr. Eduardo tirou a carteira de couro italiano e dela retirou uma nota de R$ 200 novinha em folha. Problema resolvido, então. Ele estendeu a nota para o diretor. Agora, Rafael pode entrar na festa. O pátio da escola ficou em silêncio absoluto. Rafael olhava incrédulo para o homem que acabara de mudar sua noite. Por que o senhor fez isso? Perguntou com a voz embargada. Dr. Eduardo se abaixou novamente, colocando suavemente as mãos nos ombros do menino. Porque toda criança merece uma chance de ser feliz, especialmente no Natal. E porque um dia alguém também me deu uma chance quando eu mais precisava. Ele se levantou e olhou para o diretor com uma expressão que misturava decepção e advertência. Diretor Augusto, espero que no futuro a escola encontre maneiras mais inclusivas de realizar seus eventos. Depois voltou sua atenção para Rafael. Mas primeiro, que tal dermos um jeito nessa apresentação? Você merece estar impecável para sua festa. Para total choque de todos os presentes, Dr. Eduardo começou a tirar o próprio paletó, uma peça de alta costura que certamente custava mais que muitas famílias ganhavam em um ano. Dr. Mendes, o senhor não precisa. Rafael começou a protestar, mas o homem já estava colocando o paletó sobre seus ombros magros. A diferença de tamanho era cômica, o paletó ficava grande demais, mas de alguma forma misteriosa, o menino nunca havia se sentido tão elegante. Agora sim, disse Dr. Eduardo, ajeitando o paletó e sorrindo com satisfação genuína. Você está pronto para sua festa. À distância, observando pela janela do segundo andar da escola, uma menina de 13 anos assistia tudo com curiosidade crescente. Beatriz Mendes havia visto o pai chegar e, intrigada pela comoção no pátio, decidira espiar. Quando viu o pai tirando o próprio paletó para dar ao menino desconhecido, sentiu uma onda de orgulho que ainda não conseguia explicar. O que vocês acham que vai acontecer agora? Será que essa é apenas uma boa ação ou existe algo mais por trás dessa bondade? Deixem suas teorias nos comentários. A festa de Natal da Escola São Francisco de Assis estava deslumbrante como um cenário de filme. Luzes douradas em formato de estrelas pendiam do teto alto, criando um céu artificial que cintilava suavemente. Uma árvore de Natal de 5 metros dominava o centro do salão principal, decorada com bolas douradas e prateadas que refletiam as luzes como pequenos sóis. Mesas cobertas com toalhas de linho branco se espalhavam pelo ambiente, carregadas de comidas finas que Rafael nunca havia visto. Canapés de salmão, torradas com patê, doces franceses delicados como joias comestíveis.
Para Rafael, que acabara de entrar usando o paletó de Dr. Eduardo como uma armadura contra a humilhação, era como atravessar um portal para outro mundo. O cheiro de perfumes caros, misturado com o aroma das flores frescas, criava uma atmosfera quase irreal. Música clássica tocava suavemente, executada por um quarteto de cordas. Dr. Eduardo não abandonou o menino nem por um segundo. Pelo contrário, assumiu o papel de protetor, levando Rafael pelo salão como se fosse apresentar um jovem príncipe. Este é Rafael, um dos alunos mais dedicados e inteligentes da escola, dizia com orgulho genuíno. Ele mora do outro lado da cidade, mas acorda às 5 da manhã todos os dias para não perder uma única aula. Os adultos, constrangidos pelo que haviam presenciado no pátio, agora se esforçavam para ser cordiais. Que admirável, comentava uma senhora elegante. Essa dedicação é realmente louvável. Mas Rafael podia perceber que muitos ainda o olhavam com curiosidade e desconforto. Foi então que conheceu Beatriz, a filha de Dr. Eduardo. Uma menina de 13 anos, com longos cabelos castanhos claros que brilhavam como seda, olhos verdes vivos e inteligentes e um sorriso que irradiava bondade genuína. Ela usava um vestido azul claro que provavelmente custava mais que Rafael via em meses, mas não havia nenhum ar de superioridade. O cheiro de perfumes caros, misturado com o aroma das flores frescas, criava uma atmosfera quase irreal. Música clássica tocava suavemente, executada por um quarteto de cordas. Dr. Eduardo não abandonou o menino nem por um segundo. Pelo contrário, assumiu o papel de protetor, levando Rafael pelo salão como se fosse apresentar um jovem príncipe. Este é Rafael, um dos alunos mais dedicados e inteligentes da escola, dizia com orgulho genuíno. Ele mora do outro lado da cidade, mas acorda às 5 da manhã todos os dias para não perder uma única aula. Os adultos, constrangidos pelo que haviam presenciado no pátio, agora se esforçavam para ser cordiais. Que admirável, comentava uma senhora elegante. Essa dedicação é realmente louvável. Mas Rafael podia perceber que muitos ainda o olhavam com curiosidade e desconforto. Foi então que conheceu Beatriz, a filha de Dr. Eduardo. Uma menina de 13 anos, com longos cabelos castanhos claros que brilhavam como seda, olhos verdes vivos e inteligentes e um sorriso que irradiava bondade genuína. Ela usava um vestido azul claro que provavelmente custava mais que Rafael via em meses, mas não havia nenhum ar de superioridade. Você deve ser o Rafael, disse ela, se aproximando naturalmente. Meu pai me falou de você, disse que você é muito inteligente e dedicado. Oi, Rafael respondeu timidamente. Você é a filha do Dr. Eduardo? Sou sim, Beatriz, pode me chamar de Bia. Ela sorriu calorosamente. Que tal eu te apresentar a festa? Você já experimentou os docinhos franceses? Diferente de todos os outros alunos que Rafael havia conhecido, Beatriz o tratava com curiosidade genuína e respeito. Não havia pena em seus olhos, nem condescendência, apenas interesse sincero. Meu pai me contou que você vem de longe todos os dias para estudar, disse ela enquanto caminhavam. Deve ser muito cansativo. É sim, Rafael respondeu, relaxando um pouco. Acordo às 5 da manhã, caminho até a estrada principal, pego 2 ônibus, às vezes chego meio atrasado quando tem trânsito. Nossa, eu fico de mau humor quando tenho que acordar às 7 da manhã. Beatriz riu, mas não de forma zombeteira. Você tem muito mais coragem e determinação que eu. Era a primeira vez em muito tempo que alguém da escola falava com Rafael sem fazer referência à sua pobreza. Beatriz parecia genuinamente interessada em conhecê-lo como pessoa. Que matéria você mais gosta? Perguntou ela, oferecendo-lhe um doce elegantemente decorado. Matemática e ciências, Rafael respondeu, mordendo o doce e se surpreendendo com o sabor incrível. Eu quero... Bem, é meio bobo, mas eu quero ser médico. Por que seria bobo? Beatriz franziu a testa, genuinamente confusa. Ser médico é incrível. Ajudar pessoas, salvar vidas, é uma das profissões mais nobres que existem. É que gente como eu não costuma virar médico, Rafael murmurou. Gente como você? Você quer dizer gente inteligente e dedicada? Beatriz colocou as mãos na cintura. Rafael, eu conheço vários filhos de médicos aqui na escola que mal conseguem passar de ano. Ser médico não tem nada a ver com de onde você vem. Tem a ver com o que você tem aqui dentro. Ela tocou levemente o peito dele. Pela primeira vez em meses, Rafael se sentiu verdadeiramente parte de algo.
Beatriz o apresentou a outros colegas naturalmente. Este é meu novo amigo Rafael, e gradualmente ele foi se soltando. Conversou sobre futebol com alguns meninos, ajudou a servir refrigerantes para as crianças menores, uma atitude que chamou a atenção positiva de várias mães. Um dia, nossa gata da vizinha teve filhotinhos em cima do nosso teto, contou Rafael, já mais relaxado. E quando a chuva veio, começou a pingar gatinho pela casa toda. Minha avó gritando, eu correndo atrás dos bichinhos molhados. Foi uma loucura. As crianças riram tanto que outros adultos se aproximaram para ouvir as histórias. Rafael descobriu que tinha um talento natural para contar causos, transformando as dificuldades do cotidiano em momentos de humor. Dr. Eduardo observava tudo de longe, encostado numa parede com um sorriso orgulhoso no rosto. Helena, sua esposa, uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos, cabelos loiros bem cuidados, se aproximou dele. "Eduardo, o que você fez?" perguntou ela, mas sua voz não tinha reprovação. "Dei uma chance para um menino especial", ele respondeu, sem tirar os olhos de Rafael. "Helena, olhe para ele. Veja como trata todos com educação, mesmo depois de ter sido humilhado. Observe como seus olhos brilham quando fala sobre estudar." Helena seguiu o olhar do marido e viu Rafael ajudando uma criança menor a alcançar um copo de suco. "Ele é muito gentil", concordou. "E nossa Beatriz parece ter gostado muito dele." Existe algo muito especial naquele garoto, Helena. Uma luz interior que a pobreza não conseguiu apagar. No final da noite, quando a festa estava terminando, Dr. Eduardo se aproximou de Rafael, que estava ajudando a empilhar os pratos vazios. "Rafael, filho", chamou-o carinhosamente. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" O menino parou e se virou, ainda usando o paletó largo demais. "Claro, Dr. Eduardo. Qual é seu maior sonho na vida?" Rafael hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Depois, com honestidade crua, respondeu: "Eu quero ser médico, doutor. Quero ajudar pessoas como minha avó, que não tem dinheiro para se tratar direito. Quero fazer com que ela não tenha mais dor nas costas de tanto carregar peso." Ele parou, os olhos se enchendo de lágrimas. "Mas eu sei que é impossível. Gente como eu não vira médico. É muito caro, muito difícil, e eu nem sei se sou inteligente o suficiente." Dr. Eduardo sentiu o coração se apertar com uma mistura de dor e admiração. A pureza daquele sonho, o desejo genuíno de ajudar outros, a humildade combinada com determinação férrea, tudo isso o tocou profundamente. Naquele momento, olhando para aquele menino corajoso que havia enfrentado a humilhação de cabeça erguida e ainda sonhava em curar outros, Dr. Eduardo tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Na segunda-feira seguinte à festa, algo completamente inacreditável aconteceu. Dr. Eduardo apareceu na favela dirigindo seu Mercedes C-Class preto, um carro que brilhava como uma nave espacial em meio aos barracos de madeirite e as ruas de terra batida. O ronco suave do motor alemão contrastava com os sons habituais do local: crianças brincando, música alta dos rádios velhos, cachorros latindo. A presença do carro causou um verdadeiro alvoroço. Crianças descalças corriam atrás do veículo, gritando e apontando. Mulheres apareciam nas janelas curiosas. Homens paravam o que estavam fazendo para observar o espetáculo. "Quem será que esse ricaço veio procurar aqui?" perguntava a Dona Maria, a vizinha fofoqueira. "Será que alguém ganhou na loteria?" Rafael estava no pequeno quintal atrás de seu barraco, ajudando Dona Conceição a estender roupas no varal feito de arame e pedaços de madeira. Era uma segunda-feira típica, o dia de lavar a roupa da semana numa bacia de alumínio amassada usando sabão em pedra. "Vovó, tem muito barulho lá embaixo", disse Rafael, tentando alcançar o varal. "Parece que tem muita gente gritando." Dona Conceição se levantou devagar das roupas que estava esfregando. "Vai ver, é confusão de novo." Mas quando os gritos ficaram mais específicos, é aqui que ele mora!" Ambos desceram para investigar. O que viram os deixou sem palavras. Dr. Eduardo estava parado na frente do barraco deles, ainda vestindo um terno impecável, mas com uma expressão que misturava nervosismo e resolução. Ele olhava ao redor, observando as condições precárias, os barracos apertados, os esgotos a céu aberto, os fios elétricos improvisados. Uma multidão de vizinhos havia se formado ao redor, mantendo distância respeitosa, mas claramente curiosa.
Do lado de fora, os vizinhos tentavam ouvir pedaços da conversa. Dentro do barraco, Dona Conceição chorava silenciosamente, dividida entre a alegria pelas oportunidades que se abriam para o neto amado e o terror de perdê-lo para sempre. Rafael se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos ásperas de tanto trabalho. "Vovó", disse ele suavemente, "a senhora sempre me disse para estudar, que era o único jeito de ter uma vida melhor." "Eu sei, meu anjo, eu sei." Ela acariciou o rosto do menino. É que você é tudo o que eu tenho. Desde que seus pais morreram no acidente, você é minha razão de viver." Doutor Eduardo se aproximou novamente. "Dona Conceição, eu tenho uma proposta. Que tal Rafael passar uma semana experimentando? Ele pode vir para nossa casa, conhecer nossa família, ver como seria a rotina. Se ele não se adaptar, se não gostar, ele volta para casa e nunca mais falamos nisso." Ele fez uma pausa. "Mas se ele se sentir bem, se achar que pode ser feliz conosco, aí conversamos sobre os próximos passos, sempre com a senhora participando de todas as decisões." Rafael olhou para a avó com olhos suplicantes. "Posso tentar, vovó, só uma semana?" Dona Conceição olhou para seu neto, depois para o homem rico que havia aparecido como um anjo em suas vidas e tomou a decisão mais difícil de toda a sua existência. "Está bem", disse ela, com voz trêmula, mas determinada. "Uma semana." 3 semanas depois, Rafael estava diante de uma casa que parecia saída de uma revista de arquitetura. 3 andares de tijolos aparentes com detalhes em pedra natural, jardim impecável com grama cortada geometricamente, uma piscina de bordas infinitas que refletia o céu azul e uma garagem maior do que toda a favela onde morava. Segurava uma pequena mochila escolar surrada com seus únicos pertences, tremendo de nervosismo e admiração. A semana experimental havia sido um sucesso absoluto. Rafael se adaptara tão bem à rotina da família Mendes que a adoção oficial já estava sendo providenciada pelos advogados de Dr. Eduardo. O menino havia descoberto um mundo completamente novo. Comida na mesa todos os dias, água quente no chuveiro, luz elétrica que nunca faltava e, principalmente, uma família que o tratava com amor genuíno. Helena, a esposa de Dr. Eduardo, era uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e roupas discretamente caras. Ela havia resistido inicialmente à ideia da adoção, não por maldade, mas por preocupação com as mudanças que isso traria à família. Bastou conhecer Rafael pessoalmente para se apaixonar pelo menino educado, determinado e carinhoso. "Bem-vindo oficialmente à família, Rafael", disse ela, abraçando-o calorosamente na porta de entrada. "Este é definitivamente seu lar agora. Venha, vou mostrar seu quarto novamente, mas agora com todas as suas coisas novas." O quarto de Rafael era um sonho realizado. Maior que todo o barraco onde morava com a avó, tinha uma cama-box queen size com lençóis de algodão egípcio, uma escrivaninha de madeira nobre carvalho, onde ele poderia estudar com conforto. Estantes cheias de livros novos organizados por assunto, uma televisão de tela plana de 32 polegadas, um computador com internet banda larga e até mesmo um Xbox que Beatriz havia insistido em comprar para ele. "Mãe comprou roupas novas para você", disse Beatriz, aparecendo na porta com um sorriso radiante. "Estão todas organizadas no guarda-roupa. E olha só", ela mostrou entusiasmada abrindo uma gaveta, "tem material escolar completo aqui. Canetas, lápis, cadernos, calculadora científica, tudo que o futuro médico precisa." "O que é isso?", perguntou Rafael, apontando para uma máquina estranha no canto do quarto. "É um purificador de ar com umidificador", Beatriz explicou animadamente. "Papai disse que é importante para você dormir bem e não ficar doente. E tem também este abajur, com regulagem de intensidade para você estudar à noite sem forçar a vista." Nos primeiros dias, Rafael ainda se sentia como um estranho naquele mundo de luxo e conforto. Usava apenas uma pequena parte da cama enorme, com medo de bagunçar ou ocupar muito espaço. Comia pequenas porções no jantar, ainda não acostumado com tanta fartura e variedade. Tomava banhos rápidos de 5 minutos, economizando água por hábito arraigado de uma vida inteira. Dr. Eduardo e Helena eram infinitamente pacientes. Explicavam gentilmente que agora ele não precisava mais se preocupar com essas coisas.
Rafael, dizia Helena carinhosamente todas as noites, esta é sua casa agora. Você pode usar tudo, comer tudo, pedir tudo que precisar. Não existe mais limitação. Filho, complementava Dr. Eduardo, você não está visitando, você mora aqui. Esta é sua família para sempre. A primeira ida ao shopping foi uma aventura inesquecível. Rafael nunca havia entrado num lugar tão grande, com tantas lojas reluzentes e pessoas bem vestidas. O cheiro de perfumes caros misturado com o aroma das lojas de comida criava uma atmosfera quase mágica. Beatriz se divertia escolhendo roupas para ele experimentar, camisas de marca, calças jeans de grife, tênis importados, jaquetas elegantes. "Posso mesmo ficar com tudo isso?" perguntava Rafael a cada compra, ainda incrédulo. "Claro que pode, mano", respondia Beatriz com naturalidade. "E tem muito mais de onde isso veio. Papai sempre diz que dinheiro serve para fazer as pessoas que amamos felizes." Dr. Eduardo comprava não apenas roupas, mas também livros didáticos avançados, material de laboratório portátil para experimentos em casa, assinaturas de revistas científicas. "Se você quer ser médico", dizia ele, "precisa ter acesso ao que há de melhor em educação." Mas a melhor parte de toda a semana eram os fins de semana, quando visitava Dona Conceição. A avó mal conseguia acreditar na transformação do neto. Rafael chegava sempre carregado de presentes, comidas gostosas, roupas novas para ela, remédios para suas dores nas costas e sempre com histórias incríveis para contar. "Vovó, ontem a Bia me ensinou a nadar na piscina. No começo eu tinha medo de água funda, mas ela foi super paciente", contava Rafael, os olhos brilhando de felicidade. "E olha só o tênis novo que ganhei, é daqueles que os jogadores de basquete usam na TV." O menino estava irreconhecível de tão feliz e saudável. Havia ganhado peso, sua pele tinha uma cor mais viva, seus cabelos estavam bem cortados e cheirosos. Mas o mais importante era o brilho de esperança em seus olhos. Dona Conceição também havia mudado de vida completamente. Dr. Eduardo havia cumprido religiosamente sua promessa e arranjado um emprego perfeito para ela numa das empresas da família. Ela cuidava do jardim interno do escritório principal, uma função leve e prazerosa que a fazia se sentir útil sem exigir esforço físico excessivo. Ganhava um salário digno, tinha carteira assinada, plano de saúde e até vale-refeição. Agora morava numa casinha simples, mas digna, num conjunto habitacional seguro, com 2 quartos, banheiro com água quente, cozinha equipada e uma pequena sala. Não precisava mais catar latinhas para sobreviver, não passava mais frio ou fome e tinha dignidade para viver seus últimos anos com conforto. "Meu netinho", dizia ela toda semana abraçando Rafael apertado, "vovó tá tão feliz que nem parece real. Você merece tudo isso e muito mais." A mudança para o Colégio São Bento, uma das escolas particulares mais elite e tradicionais de São Paulo, representou um novo e inesperado desafio para Rafael. Diferente da escola anterior, onde era discriminado por ser pobre, agora enfrentava outro tipo de preconceito mais sutil, mas igualmente doloroso. Alguns colegas e até professores o viam como um intruso que havia conseguido sua posição através de pena e não por mérito próprio. "Olha só o menino da favela que virou playboy da noite pro dia", sussurrava Marcos, um garoto arrogante de 13 anos, filho de um político influente, durante o intervalo. "Aposto que nem sabe usar garfo e faca direito na mesa dos ricaços. Deve estar se sentindo um peixe fora d'água", complementava Bruna, uma menina snob, filha de empresários, fingindo que pertence ao nosso mundo. Rafael sentia cada palavra como uma punhalada, mas agora tinha algo completamente diferente da situação anterior: o apoio incondicional e inabalável da família Mendes. Todas as noites, durante o jantar ao redor da mesa de mogno da sala de jantar, ele contava sobre seu dia, e Dr. Eduardo, Helena e Beatriz o encorajavam constantemente a enfrentar as dificuldades de cabeça erguida. "Filho", dizia Dr. Eduardo, cortando cuidadosamente um pedaço de salmão grelhado, "sempre haverá pessoas que tentarão te diminuir porque se sentem ameaçadas pela sua determinação. Mas você tem algo que eles nunca terão: a experiência real de ter vencido a pobreza através do estudo, do caráter e da determinação pura. Além disso", acrescentava Helena, servindo uma salada orgânica, "você conhece o valor real das coisas. Eles nunca passaram necessidade, nunca lutaram por nada. Isso os torna fracos, mesmo com todo o dinheiro do mundo."
Beatriz também se tornou sua maior aliada e defensora dentro da escola. Quando alguns alunos faziam comentários maldosos sobre Rafael, ela os enfrentava com a coragem de uma leoa protegendo seu filhote. Rafael é meu irmão de coração, e qualquer um que mexer com ele está mexendo comigo também, e eu garanto que vocês não querem isso. O relacionamento entre Rafael e Beatriz havia se tornado genuinamente fraternal de uma forma que surpreendia até mesmo os pais. Ela o ajudava pacientemente com as matérias mais avançadas, física avançada, química orgânica, literatura clássica, enquanto ele a ensinava sobre a vida real, contando histórias da favela que a faziam valorizar ainda mais tudo que tinha e desenvolver uma consciência social que seus pais admiravam. Bia, você sabia que tem gente que nunca comeu pizza na vida? Rafael contava numa tarde de estudo. Na favela, pizza é coisa de rico. A gente comia era arroz com ovo quando tinha sorte. Sério? Nunca pensei nisso. Beatriz respondia genuinamente chocada. A gente pede pizza sempre que não quer cozinhar. Que desperdício! As notas de Rafael eram consistentemente excelentes, sempre entre as 3 melhores da turma. Os professores ficavam impressionados com sua dedicação, maturidade e sede de conhecimento. Nunca vi um aluno tão focado e determinado, comentava a professora de matemática, doutora Sandra, na sala dos professores. Ele aproveita cada minuto de aula como se fosse ouro puro, faz perguntas inteligentes e sempre quer saber mais. É verdade, concordava o professor de biologia, especialista formado na USP. Quando explico sobre anatomia humana, ele fica com os olhos brilhando. Dá para perceber que realmente quer ser médico, não é só conversa. Mas nem tudo eram flores nessa nova realidade. Rafael ainda acordava de madrugada às vezes, em pânico, achando que estava sonhando e que logo voltaria para o barraco da favela. Tinha pesadelos recorrentes onde Dr. Eduardo mudava de ideia, decidia que a adoção havia sido um erro e o mandava embora na frente de toda a escola. Uma noite particularmente difícil, após um pesadelo especialmente intenso, onde ele estava sendo expulso da casa sob os risos dos colegas ricos, Rafael foi procurar Dr. Eduardo no escritório. O homem estava trabalhando em alguns contratos, cercado de papéis e planilhas iluminadas pela luz suave da luminária de mesa. Pai, disse Rafael hesitante, ainda estava se acostumando a chamar Dr. Eduardo assim, mas a palavra saía cada vez mais natural. O senhor, quer dizer, você não vai se cansar de mim, não vai se arrepender de ter me adotado? Dr. Eduardo imediatamente parou de trabalhar, tirou os óculos de leitura e olhou para o menino com uma expressão de ternura infinita. Rafael, venha cá, disse, abrindo os braços. O menino se aproximou e Dr. Eduardo o abraçou forte, como um pai de verdade abraça seu filho querido. Escute bem o que vou dizer, meu filho. Você é meu filho agora, para sempre, até o dia que eu morrer e depois disso também. Não existe absolutamente nada neste mundo que possa mudar isso, você entende? Nada. Rafael sentiu uma onda de alívio e gratidão tão intensa que começou a chorar no ombro do pai adotivo. Eu te amo como se você tivesse nascido de mim, continuou o Dr. Eduardo, acariciando os cabelos do menino. Na verdade, talvez eu te ame ainda mais, porque eu escolhi você. E quando escolhemos alguém para amar, esse amor é ainda mais forte. Aquelas palavras foram como um bálsamo para o coração inseguro de Rafael, curando feridas profundas que ele nem sabia que tinha. 2 anos depois da adoção, algo inesperado e simbólico aconteceu. A antiga escola de Rafael organizou um evento de confraternização entre escolas da região, uma feira de ciências, onde estudantes de várias instituições apresentariam seus projetos. Rafael, agora com 14 anos e estudando no prestigioso Colégio São Bento, teve que voltar ao lugar onde tudo havia começado, onde havia sido humilhado naquela festa de Natal que mudou sua vida. A transformação era espetacular de se ver. Quando desceu do BMW de Dr. Eduardo, ele havia comprado um carro menor e mais discreto para não chamar atenção desnecessária, vestindo o uniforme impecável da escola de elite, causou um verdadeiro alvoroço entre os presentes. Seus antigos colegas mal conseguiam acreditar no que viam. Gente, é o Rafael, sussurrou Carla, uma menina que antes mal falava com ele. Mas que mudança incrível! Parece até outra pessoa, comentou outro colega. Está super bem vestido, cresceu bastante e olha como fala diferente. Realmente, Rafael havia se transformado não apenas fisicamente.
Estava mais alto, mais forte, com roupas de qualidade e corte de cabelo moderno. Mas, principalmente, carregava uma confiança e postura que vinham de dentro, de quem sabe que é amado, valorizado e tem um futuro brilhante pela frente. O diretor Augusto, o mesmo homem que havia o humilhado cruelmente na festa de Natal 2 anos antes, se aproximou com um sorriso forçado e visivelmente constrangido. Estava visivelmente mais velho, com mais cabelos grisalhos e parecia menor e menos imponente do que Rafael se lembrava. «Rafael, que surpresa maravilhosa te ver aqui», disse ele, estendendo a mão com entusiasmo exagerado. «Como você está? Ouvi dizer que foi adotado por uma família muito importante. Que alegria!» Rafael o cumprimentou educadamente, demonstrando a educação refinada que havia aprendido com a família Mendes. Mas Dr. Eduardo, que o acompanhava e observava tudo atentamente, não havia esquecido nem perdoado o que aquele homem havia feito com seu filho. «Diretor Augusto», disse Dr. Eduardo com voz educada, mas glacialmente fria. «Espero sinceramente que hoje você trate todas as crianças presentes com muito mais respeito e dignidade do que tratou meu filho Rafael há 2 anos atrás». O diretor empalideceu visivelmente, suando frio ao lembrar da cena humilhante que havia protagonizado. «Claro, claro, Dr. Mendes. Aquilo foi um mal-entendido, uma questão administrativa». «Não foi mal-entendido nenhum», Dr. Eduardo interrompeu firmemente. «Foi crueldade pura contra uma criança inocente. Espero que tenha aprendido a lição». O diretor murmurou algumas desculpas incoerentes e se afastou rapidamente, claramente constrangido e intimidado. Durante o evento, Rafael foi abordado por vários antigos colegas. Alguns pareciam genuinamente felizes e admirados por sua transformação. Outros claramente sentiam inveja da reviravolta em sua vida. Mas o que mais o impressionou foi reencontrar João, um menino que sempre havia sido seu único amigo verdadeiro na escola anterior. João estava visivelmente mais magro, com roupas remendadas e uma expressão triste nos olhos. «Rafael, cara, você realmente sumiu do mundo», disse ele, tentando soar animado, mas não conseguindo esconder a melancolia. «Soube que você foi adotado por uma família super rica. É verdade mesmo?» «É sim, João», Rafael respondeu, sentindo o coração se apertar ao ver a situação do amigo. «Mas me conta de você. Como você está?» João baixou os olhos claramente constrangido. «Ah, cara, as coisas não estão muito boas, não. Tive que parar de estudar no ano passado. Minha mãe ficou muito doente, teve uns problemas no coração e precisei trabalhar para ajudar com os remédios e consultas». O coração de Rafael se apertou como se fosse esmagado por uma prensa. Ele lembrou instantaneamente de como poderia ter sido diferente, de como facilmente poderia estar no lugar de João se Dr. Eduardo não tivesse aparecido como um anjo em sua vida. A culpa do sobrevivente o atingiu como um soco no estômago. «João», disse ele, colocando a mão no ombro do amigo, «vem comigo. Quero te apresentar para meu pai». Rafael levou João até Dr. Eduardo, que estava conversando com alguns professores sobre o projeto científico de seu filho. Com a confiança de quem sabia que seria apoiado, Rafael interrompeu respeitosamente a conversa. «Pai, este é o João, meu melhor amigo da época que eu estudava aqui. Ele está passando por algumas dificuldades». E então contou toda a história de João. A mãe doente, a necessidade de trabalhar, os estudos interrompidos, os sonhos adiados. Dr. Eduardo ouviu atentamente, com a expressão séria e concentrada de quem estava processando informações importantes. «João», disse Dr. Eduardo quando Rafael terminou, «você gostaria de voltar a estudar?» O menino olhou incrédulo. «Claro que sim, senhor. É o que mais quero na vida. Mas minha mãe precisa de mim. E se eu conseguisse tratamento médico particular para sua mãe e um emprego para você num horário que não atrapalhasse os estudos? Um emprego que pagasse o suficiente para vocês viverem dignamente?» João pensou que estava tendo alucinações. «O senhor faria isso? Por mim? Mas o senhor nem me conhece». Dr. Eduardo sorriu calorosamente. «João, qualquer amigo do Rafael é da família, e além disso, ele olhou para o próprio filho com orgulho evidente. Um menino que para de estudar para cuidar da mãe doente é exatamente o tipo de pessoa que merece uma oportunidade.
No final daquele dia, Dr. Eduardo havia não apenas providenciado o tratamento cardiológico completo para a mãe de João, como também o empregado como assistente do departamento de paisagismo de uma de suas empresas, um trabalho meio período que permitiria ao menino voltar aos estudos e ainda ajudar a família. Rafael, disse Dr. Eduardo mais tarde, no carro voltando para casa, você me deixa muito orgulhoso hoje. Por quê, pai? Por usar sua nova posição na vida para ajudar outros que estão na situação onde você estava. Isso mostra que você tem o coração no lugar certo, mostra que você entendeu a verdadeira lição. Que lição? Dr. Eduardo dirigiu em silêncio por alguns momentos antes de responder. A lição de que, quando recebemos uma bênção, nossa obrigação é passar essa bênção adiante. É assim que o mundo fica um pouco melhor a cada dia. Naquela noite, Rafael entendeu o verdadeiro significado da transformação que havia vivido. Não era apenas sobre ter dinheiro, uma casa bonita ou uma vida confortável. Era sobre ter o poder e a responsabilidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como o Dr. Eduardo havia feito na sua. Era sobre quebrar o ciclo da pobreza não apenas para si mesmo, mas criando pontes para que outros também pudessem atravessar para uma vida melhor. 6 anos se passaram como num sonho intenso e transformador. Rafael, agora com 18 anos, estava no palco do auditório do Colégio São Bento, recebendo não apenas o diploma de conclusão do ensino médio, mas também o prêmio de melhor aluno da turma, melhor projeto científico do ano e uma bolsa integral para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uma das mais concorridas e respeitadas do país. O jovem que subia ao palco era irreconhecível comparado ao menino magro e assustado de 6 anos atrás. Alto, com porte atlético desenvolvido através de natação e tênis na escola, vestindo um terno elegante cinza-chumbo, Rafael irradiava confiança e determinação. Mas o que mais chamava a atenção era o brilho intenso em seus olhos, a luz de quem havia encontrado seu propósito na vida e sabia exatamente onde queria chegar. Na plateia, Dr. Eduardo e Helena choravam lágrimas de orgulho, abraçados, enquanto Beatriz, agora com 19 anos, estudante de psicologia e uma jovem mulher bonita e inteligente, filmava tudo com o celular para não perder nenhum momento histórico. Ao lado deles, Dona Conceição, aos 84 anos, mas com a saúde bem cuidada graças ao plano médico que Dr. Eduardo havia providenciado, balançava um lenço branco bordado e gritava sem nenhum pudor: "Esse é meu neto, meu netinho querido, vai ser médico!" João também estava na formatura. Ele havia conseguido não apenas se formar no ensino médio, como também havia sido aceito no curso de engenharia civil numa universidade pública respeitada. A ajuda que Rafael havia conseguido para sua família anos atrás havia mudado completamente o rumo de suas vidas. Sua mãe estava completamente recuperada e João havia se tornado um rapaz confiante e determinado. Durante a cerimônia de formatura, Rafael foi convidado a fazer o discurso de paraninfo da turma, uma honra reservada ao melhor estudante. Ele subiu ao microfone, olhou para aquela plateia repleta de pessoas importantes, pais ricos, autoridades locais, empresários influentes, professores renomados, e começou a falar com uma eloquência e maturidade que impressionou a todos. Caros colegas, professores, famílias, há 6 anos e meio, eu era apenas um menino da periferia de São Paulo que sonhava alto demais para sua condição social. Fui humilhado, rejeitado, considerado incapaz por minha origem humilde. Muitas pessoas disseram que eu nunca chegaria onde cheguei hoje. Sua voz era firme, sem nenhum traço de amargura, apenas uma serenidade madura. Mas naquela noite de dezembro, numa festa de Natal desta mesma escola, uma única pessoa acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava no meu potencial. Ele olhou diretamente para Dr. Eduardo, que estava visivelmente emocionado. Meu pai, Eduardo, me ensinou que não importa de onde viemos, mas sim onde queremos chegar. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter, em sua determinação e, principalmente, em sua capacidade de ajudar outros a crescerem também. Rafael fez uma pausa, observando o silêncio respeitoso de toda a plateia. Hoje, inicio minha jornada para me tornar médico, realizar o sonho que carrego desde criança. Mas o mais importante é que aprendi a verdadeira lição da vida. Quando alguém estende a mão para nos ajudar, nossa obrigação é usar essa oportunidade para estendermos nossa mão para outros também. O aplauso foi ensurdecedor e durou vários minutos.
Várias pessoas na plateia choravam abertamente, tocadas pela história e pela maturidade do jovem. Após a cerimônia oficial, houve uma festa de confraternização na mansão da família Mendes. A casa estava decorada com luzes douradas, flores naturais em todos os cômodos e uma mesa farta com as comidas favoritas de Rafael, desde os pratos sofisticados que havia aprendido a apreciar até algumas comidas simples da sua infância que Dona Conceição havia feito especialmente para ele. Rafael, ainda vestindo o terno da formatura, mas agora mais relaxado, circulava entre os convidados agradecendo os parabéns e recebendo cumprimentos. Havia colegas de classe, professores, funcionários das empresas de Dr. Eduardo, vizinhos e até alguns moradores da antiga favela onde cresceu. Dr. Eduardo havia feito questão de convidá-los, mostrando que Rafael nunca esquecera suas origens. Mas seus momentos mais especiais e emocionantes foram os abraços apertados e demorados em Dona Conceição, que não conseguia parar de chorar de alegria, e a conversa reservada e íntima com Dr. Eduardo no jardim iluminado da casa. "Pai", disse Rafael. Agora chamava Dr. Eduardo de pai com total naturalidade, como se sempre tivesse sido assim. "Eu nunca vou conseguir retribuir tudo o que o senhor fez por mim, nunca na vida." Dr. Eduardo sorriu, colocando a mão no ombro do rapaz que havia se tornado seu filho do coração e motivo de orgulho infinito. "Rafael, você já retribuiu muito mais do que imagina. Ver você se tornar esse homem íntegro, inteligente e generoso, ver o orgulho brilhando nos olhos de sua avó, ver como você naturalmente ajuda outras pessoas a crescerem, isso é o maior presente que eu poderia receber em toda a minha vida. E agora? Está pronto para enfrentar a faculdade de medicina? Sabe que vai ser muito puxado, né?" Rafael sorriu com uma determinação que lembrava um menino corajoso de 6 anos atrás, mas agora temperada com maturidade e confiança. "Estou mais que pronto, pai. E depois que me formar, já sei exatamente o que quero fazer." "O quê?" "Quero abrir uma clínica médica gratuita na favela onde nasci e cresci. Quero que outras crianças vejam que é possível sonhar grande e realizar esses sonhos. Quero que nenhuma família passe pela humilhação que eu passei e que todas tenham acesso à saúde de qualidade." Dr. Eduardo assentiu, com lágrimas de orgulho brilhando nos olhos. O menino que ele havia retirado da humilhação numa festa de Natal havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que o mundo precisava. Alguém que usa suas conquistas para elevar outros. "E você sabe que terá todo o meu apoio para isso, né? Financeiro, logístico, político, tudo o que precisar." "Eu sei, pai, mas dessa vez quero fazer parte com as minhas próprias forças também. Quero que seja nosso projeto, não só seu." Dr. Eduardo abraçou o filho, sentindo uma sensação de missão cumprida que aquecia seu coração de uma forma indescritível. 10 anos depois da formatura no ensino médio, Dr. Rafael Mendes, ele havia adotado oficialmente o sobrenome da família que o acolheu, estava realizando o sonho mais importante de sua vida. Na comunidade onde havia crescido, agora completamente transformada e urbanizada, estava sendo inaugurada a Clínica Social Conceição, batizada em homenagem carinhosa à avó que havia falecido 2 anos antes, mas que viveu tempo suficiente para ver o neto se formar em medicina e se especializar em pediatria. A clínica ficava exatamente no local onde antes estava o barraco onde Rafael havia morado com Dona Conceição, mas agora toda aquela região estava irreconhecível. Dr. Eduardo havia investido milhões no desenvolvimento da comunidade ao longo dos anos, construindo uma creche modelo com 200 vagas, uma escola de ensino fundamental e médio com laboratórios equipados, um centro esportivo com quadras poliesportivas e piscina olímpica, uma biblioteca pública com mais de 10.000 livros e agora a clínica médica gratuita que seria o coração de tudo. Rafael, aos 28 anos, era um homem completamente realizado. Médico pediatra formado com honras máximas pela USP, especialista em medicina preventiva com pós-graduação no exterior, casado há 3 anos com Marina Oliveira, uma enfermeira especializada em saúde comunitária que havia conhecido durante a residência médica e que compartilhava completamente sua paixão por ajudar comunidades carentes. Marina era uma mulher linda de 26 anos, cabelos castanhos cacheados, olhos cor de mel e um sorriso que irradiava bondade.
Vinha de uma família de classe média da zona oeste de São Paulo, mas havia escolhido dedicar sua vida profissional ao atendimento de populações vulneráveis. Quando conheceu Rafael durante um plantão no hospital público, foi amor à primeira vista, não apenas pela aparência, mas pela forma como ele tratava cada criança paciente como se fosse o ser mais precioso do mundo. A cerimônia de inauguração da clínica estava emocionante. Uma multidão de mais de 500 pessoas se reuniu. Moradores antigos e novos da comunidade, autoridades municipais, profissionais de saúde, empresários parceiros do projeto e toda a família Mendes. Dr. Eduardo, agora com 58 anos e cabelos completamente grisalhos, mas ainda elegante e imponente, estava ao lado do filho no coração, cortando a fita inaugural azul e branca, as cores que Rafael havia escolhido em homenagem ao uniforme da primeira escola onde estudou. A fachada da clínica era moderna, mas acolhedora. Paredes em tons suaves de azul e verde, grandes janelas que permitiam entrada abundante de luz natural, jardins com plantas medicinais cultivadas pela própria comunidade, e uma placa de bronze na entrada que dizia: Clínica Social Conceição, cuidando com amor de cada criança, como vovó Conceição cuidou de mim, Dr. Rafael Mendes. Pessoal, Rafael falou ao microfone, sua voz ecoando clara e emocionada pela multidão. Hoje, realizamos um sonho que começou há exatamente 16 anos atrás, quando um menino de 12 anos foi cruelmente humilhado numa festa de Natal por não ter dinheiro suficiente para pagar uma taxa de participação. Aquele menino era eu. A multidão ficou em silêncio absoluto, prestando atenção reverente a cada palavra. Mas naquela noite terrível e ao mesmo tempo mágica, um verdadeiro anjo apareceu na minha vida. Dr. Eduardo Mendes não apenas pagou minha entrada naquela festa, ele mudou todo o meu destino e, por consequência, mudou o destino de centenas de crianças que serão atendidas aqui. Rafael apontou para o prédio da clínica atrás de si. Esta clínica é minha forma de passar adiante o milagre que recebi. Aqui, nenhuma criança será rejeitada por não ter dinheiro. Aqui, todas as famílias serão tratadas com dignidade e respeito. Aqui, vamos provar que saúde de qualidade é um direito, não um privilégio. Os aplausos foram ensurdecedores. Muitas pessoas choravam abertamente, algumas lembrando de suas próprias lutas, outras emocionadas pela generosidade do projeto. Dr. Eduardo se aproximou do microfone, visivelmente emocionado. Amigos, vocês estão vendo aqui o resultado de uma escolha que fiz 16 anos atrás. Quando decidi ajudar um menino desconhecido, eu não tinha ideia de que estava plantando uma semente que cresceria tanto e daria tantos frutos. Ele olhou carinhosamente para Rafael. Meu filho me ensinou que o verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que conseguimos multiplicar através dos outros. Hoje, ele está multiplicando esperança, saúde e dignidade para toda uma comunidade. No final da cerimônia oficial, quando as autoridades já haviam ido embora e apenas a comunidade permanecia, uma cena tocante aconteceu. Uma menina de aproximadamente 12 anos, magra, com roupas simples, mas limpas, se aproximou timidamente de Rafael. Ela segurava nas mãos um desenho colorido feito com giz de cera. Doutor, disse a menina com voz baixa, mas determinada, eu fiz esse desenho para o senhor. É o senhor salvando crianças doentes como eu. Rafael pegou o desenho, uma representação tocante de um médico de jaleco branco cercado por várias crianças sorrindo, e se ajoelhou para ficar na altura da menina, exatamente como o Dr. Eduardo havia feito com ele tantos anos atrás. Como é seu nome, querida? Ana Paula, doutor, mas todo mundo me chama de Ana. Ana, que desenho lindo! Posso fazer uma pergunta? Qual é seu sonho? Os olhos de Ana brilharam com uma luz familiar, a mesma luz que Rafael havia tido quando criança. Eu quero ser médica também, doutor. Minha mãe sempre fica doente e eu quero aprender a cuidar dela. Rafael sentiu um arrepio de reconhecimento subir pela espinha. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa e ele estivesse vendo a si mesmo 16 anos atrás. Ana, posso te contar um segredo? Ele se inclinou para sussurrar conspiratorialmente. Eu também morava numa casa pequenininha aqui nesta comunidade quando era da sua idade, e também sonhava em ser médico para cuidar da minha avó. Os olhos de Ana se arregalaram. Sério, doutor? O senhor morava aqui mesmo?
Morava sim, bem ali onde agora está a entrada da clínica. Rafael apontou para o local. E sabe o que mais? Se você estudar muito, se nunca desistir dos seus sonhos, um dia você também pode se tornar médica. Mas, doutor, eu sou pobre, minha mãe trabalha limpando casa dos outros. Rafael sorriu com uma ternura infinita, lembrando de Beatriz dizendo palavras similares para ele anos atrás. Ana, ser médico não tem nada a ver com ter dinheiro, tem a ver com ter isso aqui. Ele tocou levemente o peito da menina, sobre o coração, um coração que quer ajudar outros. Ele se levantou e chamou Marina, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Marina, venha conhecer a Ana, ela quer ser médica. Marina se ajoelhou ao lado do marido. Oi, Ana, que sonho lindo! Você sabia que aqui na clínica a gente também vai ter aulas de reforço escolar gratuitas e um programa especial para crianças que querem seguir carreiras na área de saúde? Sério? Ana mal conseguia acreditar. Sério, e eu posso te ensinar algumas coisas de enfermagem também, se você quiser. Doutor Eduardo, observando toda a cena de longe ao lado de Helena e Beatriz, agora uma psicóloga formada que também trabalhava em projetos sociais, sentiu o coração se encher de uma alegria indescritível. O ciclo estava se completando de forma perfeita. A semente que ele havia plantado 16 anos atrás não apenas havia germinado, mas estava dando frutos que beneficiariam centenas de outras crianças. Eduardo, disse Helena abraçando o marido, você viu isso? Vi sim, doutor Eduardo respondeu, com lágrimas de alegria nos olhos. E é por isso que tenho certeza de que fizemos a coisa certa. O amor verdadeiro não para nunca, ele se multiplica infinitamente. Beatriz, agora uma mulher de 29 anos, bonita e bem-sucedida, mas que havia herdado dos pais a consciência social e o desejo de ajudar outros, se aproximou de Rafael. Mano, disse ela, ainda o chamava assim carinhosamente, estou muito orgulhosa de você. Papai e mamãe também. Você conseguiu transformar sua dor em cura para outros. Obrigado, irmãzinha, mas isso é só o começo, Rafael respondeu, observando Ana conversando animadamente com Marina sobre medicina. Olha ali. É provável que em 15 anos seja ela quem esteja inaugurando outra clínica, ou hospital, ou centro de pesquisa médica. E assim o ciclo continua, Beatriz sorriu. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Rafael e Marina ficaram na clínica organizando os últimos detalhes para o início do funcionamento. A luz suave da lua entrava pelas grandes janelas, iluminando os consultórios impecavelmente equipados, a sala de espera aconchegante decorada com desenhos de crianças da comunidade e a farmácia popular, que forneceria medicamentos gratuitos para quem precisasse. Na mesa de trabalho do consultório principal de Rafael, havia 3 fotografias emolduradas. Uma dele criança com Dona Conceição no antigo barraco, outra da família Mendes completa no dia de sua adoção oficial e uma mais recente de seu casamento com Marina. Entre elas, uma placa pequena com a frase que havia se tornado seu lema de vida. A verdadeira riqueza está na capacidade de transformar a vida de outras pessoas. Você acha que conseguiremos fazer a diferença? Perguntou Marina organizando os últimos prontuários. Rafael olhou pela janela, vendo a comunidade iluminada pelas luzes dos postes que Dr. Eduardo havia mandado instalar, as casas dignas que haviam substituído os barrados precários, as crianças brincando nas pracinhas seguras que agora existiam onde antes havia lixo e esgoto a céu aberto. Marina, nós já estamos fazendo a diferença. E amanhã, quando atendermos nossa primeira criança aqui, estaremos plantando uma semente que pode crescer e se transformar em qualquer coisa. Outro médico, um professor, um engenheiro, um empresário que vai ajudar outros. Ele se virou para a esposa, com os olhos brilhando da mesma forma que brilhavam quando era criança e sonhava alto demais para sua condição. Sabe qual é a coisa mais incrível de tudo isso? É que cada vida que mudamos tem o potencial de mudar centenas de outras. É matemática do amor, ela sempre se multiplica, nunca diminui. Marina abraçou o marido, sabendo que havia escolhido não apenas um companheiro para a vida, mas um parceiro na missão de fazer o mundo um lugar melhor. Do seu quarto no segundo andar da casa onde morava há 16 anos, Rafael podia ver pela janela toda a comunidade transformada. Não era mais o lugar de desespero e falta de perspectiva que ele havia deixado. Agora era uma comunidade próspera, cheia de esperança, oportunidades e dignidade.
Na mesa de cabeceira de seu quarto, o mesmo quarto que Dr. Eduardo havia preparado para ele quando chegou assustado e desconfiado, havia uma foto nova. Ele e Ana no dia da inauguração da clínica, ela segurando o desenho que havia feito, ambos sorrindo. Uma nova história estava começando. Rafael havia provado que não importa onde nascemos, o que realmente importa é ter alguém que acredite em nosso potencial quando nem nós mesmos acreditamos. E às vezes esse alguém aparece quando menos esperamos, transformando humilhação em esperança, lágrimas em sorrisos e sonhos impossíveis em realidade que transforma outras realidades. Dr. Eduardo havia plantado uma semente de esperança que cresceu, floresceu e agora estava dando frutos por gerações. Rafael, o menino que um dia foi rejeitado por não ter R$ 200, agora era o homem que dedicava sua vida a garantir que nenhuma criança passasse pela mesma humilhação que ele passou. O ciclo do amor e da bondade estava completo, mas como todas as histórias verdadeiramente especiais, esta era apenas o começo de algo ainda maior. Porque quando mudamos uma vida com amor verdadeiro, mudamos o mundo inteiro, uma criança de cada vez. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando qual foi sua parte favorita. Quer mais histórias como esta? Curta este vídeo se você acredita em finais felizes. Ative o sininho para não perder nenhuma nova história transformadora. Comente qual tipo de história você quer ver no próximo episódio. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder da bondade novamente. E lembrem-se, cada um de nós pode ser o Dr. Eduardo na vida de alguém. Cada um de nós pode ser a diferença entre um sonho perdido e um sonho realizado. O amor verdadeiro não tem limites, ele sempre encontra um jeito de se multiplicar e transformar o mundo.